Olha o que ele mudou a história dele, olha o que ele refez a vida dele. Será que nós vamos ser mais um para ficar contando a vitória dos outros? Ou será a gente vai ter o prazer de dizer, eu virei a minha história, eu vou mudar, eu vou reescrever a minha história na presença de Deus, porque Deus é conosco, Deus quer mudar a nossa história, né, irmãos Leite? Deus quer, Deus é conosco, só que a gente tem que dar um passo a Ele, a gente tem que dizer, Senhor, o Senhor é na minha vida, e eu não vou perder uma oportunidade de passar para que eu mude a minha história, para que as coisas sejam mudadas na minha vida. Davi sofreu muito. O pior, irmãos, a pior parte, diz aqui o segundo item que eu trouxe para vocês, que você tem que acreditar no teu potencial. E o pior, desviar-se daqueles que não acreditam no teu potencial. Olha só, a pior parte é aqueles que nós amamos, aqueles que nós convivemos, aqueles que nós moramos na mesma casa. Porque Davi também tinha irmãos que não acreditavam. Quando se levantou essa história e quando eles souberam o que Davi queria fazer, eles chamaram Davi, né, de louco. Eles chamaram que Davi tinha um coração que não era bom. Só que Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que ele queria reescrever a história, mas que Deus estava à frente dele. Só que os irmãos, tem aqui a passagem escrita, né, se levantou contra ele. O irmão não acreditava. Será que hoje, aonde você mora, onde você convive ou trabalha, quantos não acreditam em você? E não acreditam porque eles não conhecem o coração que você tem. Eles não conhecem, porque só Deus conhece o nosso coração. A gente vê os planos para fora, a gente vê as coisas para fora, mas lá no fundo do coração, só quem conhece é Deus, o nosso coração. Por isso que a gente sempre diz que o coração é enganoso, mas para Deus, Deus conhece tudo que está dentro do nosso coração. E Deus conhecia o coração do servo dele, só que os irmãos não conheciam. Então, irmãos, o segundo item que diz essa história de Davi, para que você avance e para que a tua história seja reescrita na tua família, principalmente, você tem que olhar para Jesus. Não ouvir aquele que diz, mas será que vai dar certo? Olha só, ela foi lá fazer tal coisa e deu errado de novo. Ah, mas vai dar errado. Sabe aquele enviado do capeta que sempre está lá para abrir a boca errado, para te colocar mais para baixo? Você tem que fechar os ouvidos para esse tipo de pessoa. E geralmente é aqueles que a gente ama. É aqueles que a gente convive com eles. Pode ser no teu trabalho, na tua escola, né, na tua família. Porque Davi era na família, era dos irmãos. Eram tantos irmãos, né? 7 irmãos. Era na família de Davi que acontecia isso. Eles não acreditavam que Davi poderia mudar aquela história. Mas Davi foi corajoso. Davi foi realmente, Deus era na vida dele. E ele conseguiu mudar. Eu gostaria que você fosse agora um pouquinho mais adiante ali, no versículo 28. Nós demos um pouquinho para você ver que até os nossos, né, a gente tem que fechar o ouvido às vezes para a gente prosseguir. Olha só no versículo 28, diz assim: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma